paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui com o pastor Cláudio. Eu também conheci ele hoje. Ele está vindo do Brasil. O pastor já tinha anunciado, né, que iremos receber um pastor brasileiro. Então vocês estão a ver aqui. Eu vou perguntar para o pastor qual é a cidade onde ele mora no Brasil. Ele vai falar. Boa tarde, pastor Cláudio, como está? Boa tarde, estou bem, graças a Deus. Você já me perguntou de onde eu sou no Brasil, né? Na realidade, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu trabalho desde 1989 em Mato Grosso do Sul, província de Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, né? Então, estou ali no centro do país. E há quanto tempo visita Moçambique? É a primeira vez a ver Moçambique? Como é que é, pastor? Então, tudo começou nos anos 90, eu dei aula para uma família moçambicana no seminário, lá no centro do país, em Mato Grosso do Sul. Depois, esse casal me desafiou a levar uma família moçambicana para o Brasil para estudar. E foi um casal justamente da região de Inhambane, né? O pastor Mucanzi e família ficaram 6 anos no Brasil, estudaram. Eles retornaram em 2011, né? Aliás, 2007 eles retornaram para Moçambique e em 2011 eu vim visitá-los. Daí em diante passei a vir todos os anos, desenvolvi um projeto juntamente com eles e hoje eu desenvolvo um outro projeto ali na zona de Faiquete. O pastor está sozinho aqui em Moçambique. Eu estou com um grupo que estão aqui reunidos para fazer a missão, a obra de Deus. Como é que é, pastor? Nessa viagem estou sozinho. Eu já trouxe equipes várias vezes, né? Mas nessa eu vim sozinho e em setembro devo retornar com uma equipe de 7 ou 8 pessoas. E como é que se sente estando aqui com a população, interagir, ou seja, conviver com a população, como a gente recebe, como se sente, o que você anotou que será algo interessante para o público brasileiro? Bom, eu creio que depois de 12 anos, né, e bastante convivência, já me sinto em casa, né? Então tenho aprendido muito com o povo moçambicano, né? E acredito que também a gente consiga ensinar alguma coisa. Então já tem um grupo que eu chamo assim de família, graças a Deus, principalmente aqueles que já moraram também no Brasil, que a gente conhece, são pessoas que dão apoio, força, a gente está sempre junto aí. Eu creio que isso tem facilitado e ajudado bastante. Amém. Amém, pastor. Acredito que nossos irmãos brasileiros ficaram curiosos e felizes de te ver, estando aqui cumprindo com a obra de Deus. Para alguns brasileiros, o pastor gostaria de visitar Moçambique, conhecer. Qual é a mensagem que se incentiva para eles, que estão já planejando para vir? Qual é a mensagem que se incentiva para eles que estão para ver Moçambique, para fazer essa obra? Como é que eles se incentivam para chegar aqui em Moçambique? Bom, eu creio que toda a motivação, né, é importante. Como eu já disse, depois que conheci, né, Moçambique, depois que eu conheci aqui Vilanculos, isso se tornou a minha motivação. Eu digo que Vilanculos está no meu coração, né? Então eu me sinto motivado por isso, né? A alegria é muito grande sempre estar aqui. É um misto interessante, porque eu já estou aqui há mais de 60 dias. Aqui em Moçambique? Aqui em Moçambique, há mais de 60 dias. Eu cheguei dia 9 em Maputo, dia 14 eu cheguei em Vilanculos, né? Então, aliás, 60 dias hoje, né, que estou em Vilanculos e vou ficar até o final do mês. Então, quase 90 dias de viagem. É interessante porque eu estou com muita saudade de casa, quero voltar para o Brasil, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Sei que o tempo é pouco diante daquilo que tem que fazer. Então é um misto de sentimento, querendo mais tempo aqui e ao mesmo tempo querendo voltar para casa. As duas coisas. Exatamente. Muito obrigado, pastor Cláudio, que seja bem-vindo sempre aqui em Moçambique. Foi um prazer imenso te receber o Vilarejo das Palavras, que alimentamos a palavra de Deus. Amém. Que Deus sempre continue te usando onde estiver, pastor. Amém. Muito obrigado pela visita. Amém. E que volte sempre aqui em casa. Okay. Amém. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. A vez que eu estou aqui. A esse cachorro sangula gala. Já preguei aqui em um outro momento.
já chumayele laha hi swikhathi swin'wana Estive aqui com a minha esposa a hi kona laha ni nsati wakwe e tinha uma equipe brasileira trabalhando comigo. ni grupo ya vabrasileiro va tirhaka na yena. Então, mas hoje falando da minha experiência, Nyamuntlha loko na vulavula hi experiência ya yena, Pastor Domingos então falou que há muita sabedoria aqui, muito tempo de experiência. mufundhisa Domingo a vulile leswaku ku na ni vutivi byo tala, malembe yo tala ya tiro. Mas eu quero dizer para vocês Ndzi lava ku vula leswi ka n'wina, que cada vez que vem ao púlpito, xikhathi leti ndzi taka laha xiluveleni é como se fosse a primeira vez. byi kumeka na ku ri xikhathi xi sangula. Há a necessidade do temor ao Senhor. Ku na ni necessidade ya ku hlonipha a hosi. E geralmente então eu transpiro, Loko hi laha xiluveleni wa dzunuka, eu chego a ter medo em alguns momentos. wa dzuka vini ku chava. Mas eu creio que é nesse momento Yena wa kholwa leswaku hi xikhathi lexi que a gente não se acha em condições. xikhathi lexi leswaku a hi tikumi na hi lunghile, Mas aí é que o Espírito Santo começa a nos hi usar. laha moya wa ku basa wu sungulaka. Então acho que é o primeiro ensino de hoje aos jovens. Lexi xigondzisi xo rhanga ka vanhu vaswa, A igreja de uma maneira geral, a kereke, a bandla ni nhlengeletano wake, que tenhamos sempre temor ao Senhor, ke hi chava hosi a realizar a sua obra. loko na hi maha mintirho ya yena. Eu preguei em uma igreja num domingo pela primeira vez Ndzi chumayele ka bandla ko karhi hi soto ya siku ga ku sangula. eu estava com 19 anos. A ndzi ni i khume ya malembe khume ni ntlhanu ni mune Então, ni mune. e graças a Deus, Deus assim me abençoou e a partir dali me deu o dom da palavra. Nungungulu a mu katekisile a mu nyika a xinyiko xa ku chumayela. Como eu já disse, eu tenho medo. Kota u lileko wa chava, Aliás, o temor ao Senhor, wa chava hosi, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer. mas swilo leswi a swi rhandzaka ngopfu a ku maha. E como falaram que eu tenho 35 anos de ministério, Kota leswi a nga wu hlaya swaku u na ni 35 wa malembe algumas ya pessoas devem vuchumayeli. ter pensado, poxa, então esse pastor começou a pastorear com 10 anos? A van'wanyani va nga hlamala leswaku kasi a mufundhisa loyi u sungulile a ku risa na hi ni 10 wa malembe. Porque ele não parece que tem mais de 45, não é verdade? Kota a nga voneki swa ku yena a na ni 40 anos. Mas essa é uma brincadeira, né? Mas essa na ku hlakana. E eu estou completo daqui a 2 semanas, no domingo, aliás, Andzeni ka mavhiki no mambirhi. dia 26 de maio, domingo vai ser dia 28, então na sexta-feira, sem ser dessa semana a outra, Andzeni ka mavhiki mambirhi dia 26 u ta hlanganisa malembe, eu vou completar 60 anos. a ta hlanganisa a 60. Meu filho mais velho tem 32 anos A n'wana waku wa mativula u na ni 32 wa e malembe. a minha filha tem 30 anos. A n'wana waku loyi wa xisati u na ni 32 wa malembe. Já tenho netos, Já a ni vazukulu então é uma boa caminhada realmente. u na ni ndlela ya fambiwa hombe. Conheço Vilanculos desde 2011 U tiva lomu ka Vilakulu a kusukela ka 2011. e essa é a 11ª vez que eu estou aqui. Legi khume ni gin'we ka makhati a nga kona lomu ka Vilakulu. Então já vim aqui 11 vezes. Já u ti lomu khume ka makhati ni gin'we. Isso. Então já conheço o pastor Domingos há um bom tempo. Yena já wa tivana na mufundhisa Domingo hi xikhathi xa ku leha. Eu acho que aqui a igreja há uns 4 anos. Laha aproximadamente. kerekeni lomu ka mune wa malembe. Amém. Desta vez eu estou realizando, iniciando um projeto em Faiquete. Leswi u yile kasi ku sungulisa ntirho wo karhi a ka Fekete. Ali nós teremos uma creche Laha ka Fekete ku ta mahiwa a vutshamo lebyi ga ku hlakana ga ku hlanganana vatsongo.
e podemos nos tornar também um orfanato para atender crianças em situação de risco. kambe vana ni mixuwo ya ku maha u tshama ga ku tshama na lava va ku felwa hi vatswali. Então eu careço muito das orações dos irmãos. Kandi leswi u kombela ngopfu mikombelo ya vamakabye. Eu estou bem assustado com os preços em Moçambique. Kambe yena u dzuka ngopfu hi preço ta minchumu lomu Moçambique. A última vez que eu trabalhei com construção aqui, Uma gamble ganga tira hi u yaki. o cimento custava 300 meticais. A cimento Aproximadamente. iwa hi 300 meticais. Agora está 550. Leswi vai engater já 550. Então eu fiquei assustado. Kambe yena u vini ku chava. Eu tenho falado com Deus, como é que vai ser? Ulawulana no ngungulu estava rekisa ku yini. Mas eu conto com as orações dos irmãos Kandi leswi yena Pra que tshemba mikombelo ya hina. para que Deus esteja tocando no coração dos meus irmãos brasileiros Kasi kuvi anungungulu akhumba timbilu ta makwenu va yena va brasileiro. e quem mais Deus quiser tocar, Ni van'wani lava anungungulu tuzi lava ku akhumba. para que possamos dar continuidade a essa obra. Kasi ku simamisa ni mitiro leyo. Ok. Eu quero então compartilhar com os irmãos um texto bíblico bem conhecido. Ndzi lava ku hlengela ni vamakwerhu a mitsalo ya Bibele yi tiviwa ku ngopfu. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 14, Ndzi lava ku swa ku vamakwerhu hululani amabhayibhele ya n'wina lomu ka kapitulo ka xiyimo xa 14 versos de 13 a 21. lomu ka vesi ga 13 kala 21. Ok? Mateus 14, 13 e 21. Xiyimo xa 14 vesi ga 13 kala lomu ka vesi ga 21. Diz assim a palavra do Senhor. Yi vula leswi mhaka ya hosi. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer." Eles lhes disseram: "Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim", disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que Deus nos abençoe, que essas palavras fiquem guardadas em nossos corações. Nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, a Ti pertence todas as coisas. O louvor, a adoração, é isso que nós devemos a Ti. E queremos nesse domingo, Senhor Deus, continuar Te adorando através da exposição da Tua palavra. Pai querido, que eu seja apenas um instrumento Teu, trazendo a Tua mensagem para a Tua igreja. Por isso, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, abre os nossos corações, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Ó Pai, em nome de Jesus,
nós oramos agradecidos hoje e eternamente. Amém. E amém. Meus queridos, eu creio que vocês conhecem bem essa história. Vamos com ele. Sempre já com uma bem a história ali. Nós sabemos que Jesus, no seu ministério, caminhava pregando a palavra, curando pessoas, atendendo multidões. A estiva ali já com Jesus, lumu kafambuaku, e o afamba na pisani, a chumaela maca, a chuma babadi. E nessa história aqui, A história ali, ele estava sendo seguido por mais de 5.000 pessoas. e o alanzelelwa, e vanu batsengo wa 5.000. Aliás, 5.000 homens, diz a palavra. 5.000 ovanuna, eles viula pra maca. Então tinha ainda mulheres e crianças. Kuwa ni manana ni mavasati. Se nós olharmos o templo aqui nesta manhã, Loko hichuka atepeli, akamishulei. nós vamos ver que tem mais mulheres e crianças do que homens. Itaona leswaku kuna ni vavasati va kutala nizo vanana kuhunza vavanuna. Concordam comigo com isso? E essa é a história. Leswi leswi nga mahikisa swona. Então eu acredito que ali tivesse pelo menos umas 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças. Kambe mina ndza kholwa leswaku kuwa ni vavasati ni vanana swo tala ku Era uma multidão com Jesus. kuwa ni ntsengo wunyingi na Jesu. E é interessante que algumas coisas começaram a acontecer. Azilo swo karhi byi mahikile. Jesus estava pregando, curando, falando àquelas pessoas. Loko Jesu na xumayela na chuma a vanhu lavayani E logo veio o entardecer. ku tile a gambo a ku peli gambo E então ali estava um problema. laha ku sungulile mhaka yo karhi Havia algumas dificuldades. ku wa ni swikarati swo karhi. Imagine você uma reunião de 10.000 pessoas. Alakanyani a khuvu umba kwa vanhu va 10.000 E está chegando a noite. ku pela gambo E nesse lugar aka ku tsamulego não havia, era deserto. a ku hi Versículo 15 fala sobre isso, né? Do deserto. Não tinha nada ali. Ali não tinha nada, não tinha comércio, não tinha casas. a ku nga hina maxavisi a ku nga hina tiyindlu a ku nga hina nchumu Não podiam comprar nada, fazer nada. a ku nga hina ku xava minchumu ni hambi ku maha nchumu Então ali eles tinham a dificuldade da localização. ku kumekile xikaratu xa vutshamo lebyi va nga kumeka kona. Havia a dificuldade com o horário. A ku hi ni xikaratu xa nkama Então mesmo que tivesse uma padaria lá, hambiloko ku vi ni vutshamo bya ku xavisa a mapawa eles não iam poder comprar pão. a ku nga hina ku na va nga swi kotangi ku xava mapawa Porque o horário já não permitia. hikuva xikhati xi wa nga ha pfumeli. Mas também em João, um texto paralelo ao que nós lemos, Loko hi ya ka buku ka João leki hi nga gondza diz que se eles tivessem 200 denários, João a vula leswaku loko a va hi ni mali ya ntsengo ya 200 wa madenari wa madina o denário é equivalente a um dia de serviço. a denário gi wa umba a siku gi nga tirhi. Então, se uma pessoa ganha 200 meticais por dia, Loko a munhu wo karhi a ganha a 200 meticais hi siku imagine vocês 200 dias de trabalho. alakanyani 200 wa masiku ya tirho. Isso daria uns 40.000 meticais. Leswi na swi nyikile mali ya ntsengo wa 40.000 meticais. Então, mesmo que eles tivessem um dinheiro assim, hambiloko va hi ni mali ya ntsengo lowu eles não conseguiriam comprar pão para todo mundo. na va nga swi kotangi ku xava a mapawa para xitshungu Porque não tinha onde comprar hiku a ku nga hi kona ka ku xava e também não tinham, né, o dinheiro suficiente. a va nga hi na mali ya ku ringana E o horário não permitia. a nkama na wona wu va nga pfumeleli. Então a situação ela estava complicada. A byi karatile a matshamela Se nós formos olhar para as nossas vidas, loko hi cuka
aka utomi ga hina nós vamos encontrar também algumas dificuldades. hita kuma zvikarato zvokare. Muitas das vezes nós estamos com dificuldade nos estudos. Aka zvikati zvinyingi hina ni zvikarato lumuka zvigonzo zva hina. Aí, às vezes a dificuldade está em financeiramente não temos conseguido trazer alimento suficiente para Aka casa. zvimwanyana zvikati ahina mali yakutisa azvakuga para mingangweni ya hina. Há outras coisas acontecendo como relacionamentos interrompidos. Zvikona zvimwanyana zviri zvimahekako kufana ni mingango leyi tsemekako yahambanako. Às vezes são os filhos que não estão se dando bem com os pais. Azvimwanyana zvikati vanana vakala kuvangazwani ni vatswali. Ou irmãos que moram na mesma casa, mas também não estão se falando, estão brigados. Azvimwanyana zvikwati hikuma vana kulori lava hanyako laka muti mungu na vanga angulani. Então, o que eu quero dizer Leswi mina ndzi lava ku vula swona é que nós somos cristãos, hina hi vakreste nós amamos Jesus, hina hi rhandza Jesu. Deus nos ama, Nungungulu wa hi rhandza. Jesus está no nosso coração. Jesu u le mutimbilweni ka hina. Mas nós temos problemas, nós temos